Bom, nós vamos hoje fazer a nossa pequena reflexão e eu quero ir junto consigo neste momento a Levítico no capítulo 8, onde diz assim, leia comigo. Depois de sacrificá-lo, Moisés colocou um pouco do sangue do carneiro na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Amigo, amiga, nós vamos então percorrer o assunto do sangue que corre nessa artéria do coração de um Deus que nos ama. E vendo aqui logo que Moisés estava exercendo um ritual, uma cerimônia, onde o seu irmão mais velho, Arão, e seus filhos estavam a ser consagrados, santificados, cumprindo então o que tinha sido estabelecido em Êxodo 29. Leia, diz assim ele, suas vestes, seus filhos e as vestes deles serão santificados. Então, estava havendo uma santificação de Arão e seus filhos para prestarem serviços a Deus, para estar ali perante um Deus que iria usá-los para serem uma ponte, para serem um veículo, um meio de comunicação entre ele e todo aquele povo. E eu quero ler apenas um versículo que está lá no fundo, percorrendo este sangue, em Hebreus, no capítulo 9, e você daqui a pouco já vai entender porquê. Porque este bombar do amor de Deus através do seu coração, ele faz-nos percorrer sempre este sangue em todas as Escrituras. Diz assim, e segundo a lei, porque neste momento o que vigorava era a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há o quê? Não há perdão. Então, tem que haver derramamento de sangue e nós já vamos saber porquê, continuando a percorrer este sangue no coração de um Deus que nos ama. Bom, este sacerdote, uma vez assim santificado, como nós lemos em Levítico, então pegará, no caso de um leproso que fosse purificado, este sacerdote diz assim, leia, o sacerdote pegará um pouco de sangue, ou do sangue, da oferta pela culpa e o porá onde? Veja bem, na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, daquele que está sendo purificado. Mas repare que é nos mesmos lugares aonde também aquele sacerdote foi santificado. Assim agora, um leproso estava sendo purificado. Eu não vou falar hoje muito sobre esse sentido espiritual da orelha, da mão e do pé, mas na próxima pequena reflexão, com certeza nós vamos aprofundar. Mas continuemos então sobre esse assunto. E nós vemos que aqui no caso de um leproso a ser purificado, o Senhor Jesus Cristo, e lembra-se lá em Lucas 5, quando aquele leproso, aproximando-se de Jesus, adorou-o e disse, se quiseres podes purificar-me. Qual foi a atitude do Senhor Jesus? Estendeu a mão, tocou-lhe e disse, eu quero ser limpo. E na mesma hora ficou limpo. Mas depois o Senhor Jesus dá-lhe uma orientação, dá-lhe um seguimento, dá-lhe um andamento, dá-lhe uma direção de vida. E diz assim, leia, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Para quê? Para que isso lhes sirva de testemunho. Amigo, amiga, veja, vai o sacerdote e oferece, quer dizer, manifesta a oferta pela culpa, oferece pela tua purificação a oferta que Moisés determinou, para que isso lhes sirva de testemunho. Ou seja, está perdoando o leproso, porque lepra era sinónimo de pecado,
Jesus está perdoando o leproso, está purificando o imundo e está enviando uma mensagem aos sacerdotes. E isto é muito importante aqui, amigo, amiga. Nós temos que ter muito cuidado, porque o Senhor Jesus não depende de nada, nem de lugar, nem de ninguém para se manifestar, amigo, amiga. Ele aqui está dizendo, olha, aquilo que o sacerdote e os demais sacerdotes do templo devem estar a fazer, ou deviam estar a fazer, é o trabalho que cá fora eu estou fazendo. Por isso vai levar até eles, para que lá eles entendam que o Cristo chegou, que o Messias está presente. E é tão verdade isto, e nunca se esqueça, amigo ou amiga, se algum dia você foi expulso do templo, por qualquer motivo, não se preocupe. O Senhor Jesus, que é o pastor verdadeiro, ele sabe perfeitamente aonde ir lhe buscar. É triste, a pessoa passa por momentos de grande amargura, mas ele não esquece aqueles que lhe pertencem. Nunca esqueça disso. Por isso ele disse, olha, vai mostrar-te para que lhes sirva de testemunho que eu não me esqueço das ovelhas como muitas vezes eles esquecem. Bem, agora o que é que nós vemos aqui da intenção de Deus a respeito do templo? Vai com o sacerdote. Sabe, lá no Êxodo 25, Deus manifestou a Moisés uma intenção que perdura eternamente. Diz assim, os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada, ou, noutras traduções, a tenda do encontro, para mim. A fim de quê? Qual é a finalidade? A fim de que eu possa morar aonde? No meio deles. Então, amigo, amiga, aonde nós queremos morar? Com Deus. Todo mundo diz, eu quero ir para o céu, não é? E Deus nesse lugar, nessa dimensão da eternidade, diz, eu quero estar no vosso meio. Eu quero estar convosco, eu quero morar no meio de vocês. Agora, pense comigo, como é que um Deus puro e santo vai viver no meio de pecadores? Aí é que é realmente o problema. Como é que, entenda agora que sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso o sangue tinha que estar sempre presente, porque ele é o sinónimo do perdão, do amor de Deus sobre a minha e a sua vida. Bom, por outro lado também, esta intenção de Deus morar no meio, lembra daquele anjo que apareceu num sonho a José, quando José ponderava deixar Maria discretamente para não difamá-la, e o anjo apareceu, o que é que o anjo disse? Ele será chamado de quê? Immanuel, que significa o quê? Deus conosco. Então, amigo ou amiga, olha Deus permanecendo sempre com a mesma intenção, de estar conosco. Lembra lá no fundo, Adão, onde estás? Ou seja, eu olho, amiga, eu não sei você, mas eu falo por mim. Eu cada vez que venho à Escritura, eu ouço esse grito de um Deus que é amor, dizendo, Andrade, onde estás? Eu te amo, eu quero estar contigo, eu nunca te vou abandonar, fica aqui, vamos juntos. Esse é o grito do Deus que eu creio no meu íntimo, toda a santa vez que eu venho às Escrituras. Bem, de modo que a lei nos serviu de guia para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos declarados o quê? Justos pela fé, diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então veja, este Deus que não nos abandona, que não nos deixa, que vem nos buscar, que nos procura, que quer estar junto, ele em Cristo. Ou seja, esta lei que nós estávamos a ler lá no fundo em Levítico, diz que ela serviu de guia, foi para guiar, conduzir a quem? A Cristo. Para nós sermos declarados justos pela fé. Porquê? Porque aquele que não conheceu pecado, ele, este Pai que nos ama, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. A mim, a você e a quem quer que seja, só Cristo, só o sangue do Senhor Jesus, não somente nos purifica e santifica de todo o pecado,
como nos justifica diante desse Deus que é amor. Pois, diz então Timóteo, existe somente um Deus e somente um intermediário entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Diante de mim e de você e Deus, o Deus único e verdadeiro, a quem o Senhor Jesus nos ensinou a chamar de Pai quando com Ele falarmos, diz que tem um homem chamado Cristo Jesus. Amigo, amiga, abrace esta fé, porque ela lhe justifica diante deste Deus que nos ama. Na próxima pequena reflexão nós vamos falar sobre, então, o sentido, o significado do sangue na orelha para podermos ouvir Deus, porque é por lá que a fé entra, é pelo ouvir. Na mão para fazer a sua vontade e exercitarmos o amor para com o próximo. E no pé para sabermos estar no caminho de Deus e com Ele andarmos. Um forte abraço e que o Senhor Jesus lhe abençoe poderosamente. Até a próxima pequena reflexão. Forte abraço.